Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está aqui no Fala para Camões. E hoje eu vim falar de um livro que eu acabei de ler ontem. Então, ele está fresco na cabeça. Nem era o vídeo que eu ia gravar hoje. Na verdade, eu vou gravar um outro que eu estou preparando. Mas falei, deixa eu gravar logo, enquanto está fresco na minha cabeça, a história super legal de Pactos Mortais, do autor Steve, eu vou falar Kavanagh. Não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, tá? É um livro publicado pela HarperCollins Brasil, que está com 330 páginas, mais ou menos. O meu, gente, eu sou esse monstro que dobra, né? Então, eu quebro a lombada, a capa fica marcada, né? Mas eu já falei isso em outros momentos aqui. Os livros são materiais para mim, não são objetos sagrados, né? O livro é um meio físico, o que importa, né, tá dentro dele, que é a história, que é abstrata. Então, é só um meio físico para me trazer a história. Eu não tenho essa devoção com o livro que não pode riscar, não pode marcar, não pode dobrar. Eu dobro o meme, eu quebro a lombada no meio, eu viro a página que é para ler deitada, que é muito melhor, né? Viro aqui assim e vai marcando a capa mesmo. Então, é por isso que ele está desse jeito. Um livro lido, né? Eu tenho um amigo que lê livro, ele lê assim, sem abrir muito o livro, para não estragar a lombada. E, amor, eu viro a lombada, eu dobro mesmo. Eu acho que se eu comprei, o livro é meu, né? Ele é. Eu estava ontem lendo, inclusive, fazendo unha. Aí a moça falou: ai, pingou um negócio. Eu falei: não tem problema, o livro é meu, né? Claro, se é um livro de biblioteca ou um livro emprestado, a gente toma cuidado, mas eu nem gosto de livro emprestado ou de biblioteca, porque eu gosto de poder riscar, virar, dobrar e fazer o que eu quiser. Então, tá cheio de marcas de leitura aqui, porque de fato acabei de ler ontem essa história. Eu tinha visto, eu sempre tô em busca de thrillers, né? Eu gosto muito de thrillers, de livros de suspense, de o que vai acontecer, né? O que eu gosto mesmo são os livros whodunit, que a gente chama, né? Quem que foi o responsável de tentar descobrir um mistério, mas esses não são tão frequentes. Agora, thrillers psicológicos ou mesmo de ação a gente encontra mais, e aí eu vi algumas pessoas indicando, né? Esse livro estava curiosa, então comprei e fiz essa leitura. Foi uma leitura muito rápida. Eu acho que em 2 ou 3 dias eu consegui finalizar, até porque a gente quer saber o que vai acontecer nessa história de Pactos Mortais. E vou dar uma sinopse, sem spoilers aqui, né? Claro que qualquer sinopse já tem um pouco de spoiler, mas a gente precisa ter uma noção se a gente vai querer ler ou não, né? Então, vou dar essa sinopse básica, que era a informação que eu tinha quando vi do que se tratava o livro. Eu tenho duas moças, né? A Amanda e a Wendy, que vão se encontrar numa condição X, que eu não vou dizer qual é, né? Mas as duas têm um passado traumático, coisas muito ruins aconteceram com elas, e elas sabem quem são os responsáveis, né? A Amanda sabe quem é o homem responsável por destruir a vida dela, e a Wendy também sabe quem é o homem responsável por destruir a vida dela. E elas, numa noite de bebedeira, de conversa e tudo mais, resolvem propor um pacto, né? A gente tem aqui o Pactos Mortais. Em inglês, o título dessa história é Kill for Me, Kill for You, né? Deixa eu ver se eu não estou falando errado, é isso mesmo, Kill for Me, Kill for You. E elas vão combinar, né? Olha, eu tenho muita vontade de matar o cara, só que eu, se eu matar o cara, né, eu sou suspeita, porque todo mundo sabe que ele destruiu minha vida. Agora, se eu matasse o cara que destruiu a sua vida, eu não conheço ele, ninguém sabe que a gente se conhece, e você podia matar o meu e eu matar o seu, né? Eu crio um álibi, eu tô um dia num lugar que todo mundo sabe que eu tô, enquanto você vai lá e mata ele, ninguém vai suspeitar de você porque você não tem nenhuma relação com ele, e depois eu faço o contrário e mato o seu. Então, nessa noite de bebedeira, elas têm esse pacto, né, de kill for me, kill for you. E aí, obviamente, as coisas vão começar a ficar estranhas, não vou falar mais, né? Ao mesmo tempo, a gente começa acompanhando a história de uma outra moça, que é a Ruth, vou falar Rutinha. A Ruth é uma moça que, numa das noites em que o marido sai para fazer o boys night dele, né, sair com os amigos, a casa dela é invadida e ela vai sofrer uma agressão terrível, né? E aí a gente tem essa mulher se recuperando dessa agressão. E essas histórias vão sendo contadas em paralelo. A gente tem vários pontos de vista aqui. As duas narradoras mais frequentes, né? Na verdade, não narradoras, a história é contada em terceira pessoa, mas o foco, né? Na Amanda, que é uma das moças do pacto, né? Ela é uma dos centros aqui da história.
A Ruth é outro, né? Mas a gente tem, eventualmente, o ponto de vista do Scott, que é o marido da Ruth. A gente tem o ponto de vista do Farrell, que é o policial responsável pela investigação do caso da Ruth, né? Dessa invasão com essa agressão. E também do caso da Amanda, né? Essa que eu falei, que esse cara que destruiu a vida dela. Eu não vou dizer o que é, mas é um crime e que esse Farrell, esse policial, investiga também o caso dela. Então, às vezes a gente tem o ponto de vista dele e a história vai mudando. Como que essas histórias vão se ligar? Porque a princípio não tem nada que as ligue, né? E aí é isso. Tem um serial killer, tem pactos mortais, tem muitas surpresas, né? Eu achei um livro muito legal. Não é assim o meu estilo favorito, que é tipo, meu estilo favorito é 15 pessoas numa casa, acontece o assassinato, quem que foi, né? Mas ainda assim, a gente fica curioso para saber o que é que vai, como essas histórias vão se conectar, o que é que vai acontecer. Tem alguns cenários que para mim eram meio óbvios, tipo, óbvio, quer ver que tal? Porque assim, quando eu estava lendo, um terço mais ou menos do livro, eu contei a história para o Ariel, meu namorado, que o Ariel não gosta de ler, ele nunca vai ler, então eu posso contar para ele. Não estou dando spoiler para ele. Contei a história e falei, olha, eu acho que vai acontecer né? E também acho que o eu estava completamente certa, né? Não é tão difícil de imaginar. E o eu não acertei exatamente o que era, mas acertei mais ou menos por ali, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente lê um thriller, a gente quer descobrir o mistério, né? A gente quer ser detetive junto. Então, e aí eu já falei isso em outros momentos, em outros vídeos aqui. Descobrir, quando a gente descobre, você se sente bem, que você fala, sou foda, mas ao mesmo tempo você fala, mas eu descobri, não teve tanta graça. Quando o livro te surpreende, né, você faz papel de trouxa, você fala, não vi isso vindo, e a gente acaba gostando mais, né? Então, assim, a grande reviravolta, né, para não falar plot twist aqui, ele tem vários, né, mas tem um grande. Esse grande, eu meio que suspeitei mais ou menos que era, não exatamente, achei muito legal, mas ele tem pequenas reviravoltas, eu não chamo nem de reviravoltas, são pequenas surpresas na obra, que eu achei muito legal. Às vezes você tem um autor que fica se preocupando em fazer muita reviravolta, né? E aqui ele deixa algumas surpresas pra gente que eu falei, olha, que legal, me surpreendi. É uma coisa pequena que acaba mudando o rumo da história, né? Não é uma grande coisa, mas é muito interessante, né? Então, assim, algumas dessas surpresas são meio óbvias para quem gosta disso, mas outras não. Então, achei muito legal. E gostei também, porque assim, eu fui ver, né? Esse livro, o Pactos Mortais, ele foi publicado em 2023 pelo Steve Kavanagh. Aqui está como literatura inglesa, né? E no Brasil chegou agora em 2025 pela HarperCollins. E o Steve, que aqui está, esta pessoa simpática na orelha, né? Diz aqui que ele é autor da série best-seller Ed Flynn e outros thrillers independentes. E aí, todos os seus livros já foram indicados ou ganharam prêmios internacionais. Ele é formado em Direito, nasceu e cresceu em Belfast, na Irlanda do Norte, onde mora até hoje. Então, é irlandês, né? E aí eu fui pesquisar, porque eu gostei da obra, gostei do jeito que ele contou essa história, né? Da preparação que ele faz na história. E fui procurar, mas não tem outros livros dele publicados no Brasil, publicados em português. Fica a dica, HarperCollins. Traga mais coisas desse autor, porque ele é bom, vale a pena, né? Eu tô vendo que esse livro tá fazendo sucesso, eu tô vendo grandes booktubers famosos, né? Que tem parceria. By the way, HarperCollins, ó nós aqui, né? Manda uns thriller aí para nós também, quero ser parceira também. Muitos booktubers famosos falando desse livro. Então, acho que vai dar um hype, vai dar um sucesso, merece, é um livro muito bom. Eu espero que a HarperCollins Brasil traga mais coisas dele. Eu entrei na Amazon, tem um monte de títulos em inglês dele, né? Dá para trazer. Dá para fazer. E eu achei interessante também que nos agradece, achei ele tão querido, porque nos agradecimentos do livro, ele agradece, né? Todo mundo, aquela coisa de sempre, o pessoal da equipe editorial, a família, babam. E aí ele vem. Um último e mais importante agradecimento a você. Sim, você, de novo. Se leu este livro, então quero agradecer por fazer isso. Espero de verdade que você tenha gostado. Mesmo que não tenha gostado muito, fico enormemente feliz por ter tirado um tempo para ler. E quero que saiba que penso muito em você. Quero que tenha ficado entretido enquanto lia
e esqueci dos seus problemas. Aqui a tradução tá ruim, né, dona Laura Folgueira, que é famosa, da curso até de tradução. Quero que tenha ficado entretido enquanto lia e esquecido. Tipo, eu gostaria de saber, seria legal saber, né? Enfim, espero que tenha ficado entretido enquanto lia e esquecido os seus problemas, pelo menos por um tempinho, pois é disso que se trata a leitura. Achei tão legal, né? A leitura como hobby, como escapismo, né? Eu escapo do mundo enquanto eu estou lendo. Não é para ser super edificante necessariamente, mudar a sua vida, ensinar coisas, mas como hobby. E ele termina dizendo: espero que todos os nossos sofrimentos passem e desejo a todos nós paz e luz. Ai, que fofo, Steve, já virei fã do Steve. Quero mais coisas dele traduzidas. Posso ler em inglês, né? Mas caro para comprar o livro em inglês, então é mais pelo custo mesmo. Então, ó, HarperCollins, e até para mais pessoas poderem acessar a obra dele, que eu achei realmente muito legal. E é isso, né? A gente fica com essa coisa, e eu tenho falado disso frequentemente aqui no canal, de só clássicos, só leio clássicos, só leio... E eu adoro ler thriller, né? Por quê? Porque sim, que é diversão. Isso que ele fala, né? Quando ele fala, é disso que se trata a leitura. A leitura das obras dele, pelo menos, né? Não é para você, nossa, mudou a minha vida, nossa, aprendeu, nossa, abriu um portal, eu refleti. Não, mas enquanto eu estava lendo isso, nossa, eu esqueci do resto, né? Achei muito fofo, achei muito legal. HarperCollins traz mais Steve Kavanagh para gente. A leitura fluiu muito rápido, é muito gostoso. E se vocês quiserem, eu posso fazer alguns comentários com spoiler depois, a respeito do o que exatamente eu descobri, como descobri, o que eu pensei. Porque, assim, a gente fala, quais são os cenários possíveis? Tá acontecendo isso aqui, tá? Ou vai ser isso, ou vai ser aquilo, ou vai ser aquilo, né? Existem cenários possíveis. E nesse sentido, a gente acaba descobrindo. Mas o que eu achei legal dele aqui é que ele não trabalha só com esse grande plot twist, com essa grande reviravolta do final, mas ele vai trazendo pequenas surpresas ao longo do livro, que a gente está tão preocupado em descobrir a grande reviravolta final, que a gente se esquece de alguns detalhes e ele consegue surpreender. Então, de verdade, queria muito ler mais coisas dele. HarperCollins, traz para nós. HarperCollins, quero ser parceira, me chama. E indico bastante, então, a leitura de Pactos Mortais. Se você já leu, conta aqui para mim. Se você já ouviu falar, já viu algum booktuber famoso ou famosa falando desse livro, me conta também aqui. E se não leu, fica a dica. Se for ler, depois volta aqui e me conta o que achou. Eu li Pactos Mortais, de Steve Kavanagh. Achei muito legal e indico essa leitura. Beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um beijo. Falou.